Gente, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é apagão. Ontem ocorreu um apagão aqui em Portugal. Portugal, Espanha, acho que alguns lugares da França também. E a gente ficou sem luz o dia inteiro. Isso tem grandes lições pra gente, inclusive. A gente começou, eu tava fazendo um encontro do portal não, do projeto 30 dias. Era o último encontro do projeto 30 dias. De repente a luz apagou. Pum, apagou. Aí eu falei, pô, eu vou ligar os dados móveis aqui, vou ligar do celular e vamos continuar a vida que segue, improviso. A gente tem que saber se virar. Só que aí não funcionava. Deixa eu abaixar essa tela aqui que não tá vendo luz. Só que aí não funcionava. Eu tentava conectar, não funcionava. O 4G não tava funcionando. Aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Vou esperar um pouco. Aí eu vi que não voltava. Aí eu dei uma intuição na minha cabeça, meu, eu tô achando que isso aqui é geral. Porque até o celular parou de pegar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar o carro. Aí eu peguei o carro e saí andando pela estrada, com o Zoom tentando conectar. Aí chegou um certo momento que começou a funcionar a internet. Aí eu peguei e conectei e tinha uma convidada na aula, né? Acabou sendo um improviso, ela entregou tudo. E aí, como é que foi? Basicamente eu remarquei e tudo mais. Ok. Só que aí eu parei no mercado. Quando eu parei no mercado, eu olhei para os lados assim. O estacionamento começou a lotar, lotar, lotar. Ainda mais sendo um dia de semana, não é normal isso. Aí o mercado da frente também, que tem muita vaga, nunca lotou todas aquelas vagas. Tava cheio, todas as vagas preenchidas. Falei, caraca, daqui a pouco eu vejo pessoas saindo com garrafas de água. Um monte de gente saindo com garrafa de água. Falei, eita, nós. Começou. Aí na volta, quando eu tava voltando, tinha fila na estrada, sabe? Estrada que as pessoas andam a 100, 120 por hora, a estrada parada assim, com fila pro posto de combustível, para as pessoas querendo abastecer o carro. Aí eu peguei e voltei para casa tranquilo, até brinquei, enquanto o pessoal tá aí assim, vamos vamos pra praia tomar cerveja. Mas assim, isso aqui é uma questão de um alerta mesmo. Não exatamente para isso daqui, do apagão e tudo mais, mas para a vida. O que que acontece? A gente passou recentemente pelo Covid, recentemente, alguns anos atrás, né? Foi em 2000 e... Covid-19 foi 2020. Em 2020. É a mesma coisa. Você lembra as pessoas comprando papel higiênico que nem doida, desesperada no primeiro dia? Qual que é o nome disso daqui? O nome disso é histeria coletiva. As pessoas, elas têm medo de faltar comida, elas têm medo de faltar água. Então todo mundo corre para o mercado, vamos tentar pegar porque depois não vai ter. De fato, numa situação mais catastrófica pode ser um problema. Imagina uma semana sem luz. O que que seria uma semana sem luz? Uma semana sem luz seria desabastecimento de água, porque a água, para chegar na sua casa, ela depende de bombas elétricas. Então, se não tiverem geradores a diesel, não vai ter. Você vai ter pessoas sem dinheiro, porque o dinheiro da maioria das pessoas está no banco. As pessoas que não têm dinheiro físico, o que que elas vão fazer para ir no mercado? Não dá. Então, o que que vai acontecer? Vai começar a acontecer um caos, porque realmente faltaria comida. E formando esse caos, aí vão existir saques, desespero, um monte de coisa. Né? Então, realmente, as pessoas elas têm medo disso. E elas vão lá de última hora. E vai todo mundo correr. Só que qual que é o grande ponto aqui? Isso aqui é uma coisa que já tinha sido avisada. Olha, a União Europeia, ela, ela fala para as pessoas, ela está indicando às pessoas que elas guardem comida para pelo menos 3 dias. Num caso de um desabastecimento elétrico, de alguma coisa, é muito importante que isso exista. Se você for olhar filmes nos Estados Unidos, você vai ver que existe essa cultura de guardar enlatados, né, para se acontecer alguma coisa, as pessoas têm. Mas enfim, pouca gente faz isso, pouca gente tem uma reserva de água, pouca gente tem alimentos enlatados, alguma coisa, e aí quando acontece uma coisa dessas, todo mundo sai correndo e vira uma loucura. Mas qual que é o grande ponto aqui que eu quero trazer para você? A sua empresa, você prestador de serviços, você na sua empresa.
quantas vezes acontecem apagões na sua vida? Quantas vezes acontecem momentos de baixa e você fica desesperada? Ou começa a baixar um pouco, às vezes o problema nem acontece de fato. Aí você já começa a ficar ansiosa. Você começa a vender menos, já começa, essa semana não foi boa, já bate uma ansiedade, já bate um desespero. Você já começa a ficar nervosa. O empreendedorismo, ele não é linear. Igual um salário numa empresa que você vai receber todo mês aquilo. Você pode receber a mais, mas como você pode receber a menos? A ideia é que você faça com que esses picos de menos não sejam tão menos. E esses picos de mais sejam mais. Só que, qual que é o maior erro das pessoas? Você tá num pico de maior faturamento. Aí o que que você faz? Você começa a gastar dinheiro como se aquilo fosse o normal. E aí quando você começa a gastar dinheiro como se aquilo fosse o normal, o que que acontece? Quando bate um mês de baixa, você tá desesperada. Porque aquele não é o normal de verdade. Não é. Então qual que é o ponto? O que que tem que acontecer aqui? Você precisa estabelecer um valor para você guardar. Você precisa estabelecer, escreve aí, provisões. O que que são provisões? São valores variáveis que você tem nas suas receitas, nas suas despesas, no caso, né? Você recebe uma receita, você já desconta essa despesa. Esses valores variáveis, eles são tirados na fonte. Por exemplo, quando você está trabalhando numa empresa, o IRS, né, o Imposto de Renda, ele não é descontado em folha. É a mesma coisa, você vai descontar em folha. Quando você passa na maquininha de cartão, a maquininha de cartão já não desconta na hora. Então, essas provisões são valores que você tem que descontar na hora. Então, por exemplo, uma reserva de emergência. Destina aí um valorzinho pequeno. Claro que não vai ser muito grande. Provavelmente não vai chegar a 10%, dependendo do seu nível. As coisas estão caras, né? Já é difícil você prover. Mas sei lá, pega uma quantidade pequena de valor e toda vez que você receber, você vai lá e guarda um valor. Vamos supor que hoje você fechou o caixa com R$ 500. O que você vai fazer? Faz uma provisão. Faz uma provisão de R$ 50, de R$ 25, que seja. Aí você vai pegar e vai guardar esse dinheiro numa conta à parte, ou numa caixinha, em algum lugar. E aí todo dia você vai fazendo isso, todo dia você vai fazendo isso. Para os meus alunos eu indico fazer provisões de anúncio também. Então vamos supor, você pega 25 e guarda para a reserva, pega 25 para o anúncio, ou 50 para o anúncio. Geralmente a gente gosta de trabalhar com 50, com 10% no anúncio quando você está com um negócio abaixo de 10 mil de faturamento. E aí o que acontece? Você começa a gastar o dinheiro que você tem depois dessas provisões. Quando você não separa logo de cara, você gasta tudo. Você vai gastar tudo. Então o segredo é esse. Você vai fazer essas provisões primeiro, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E aí depois você tem o dinheiro para você pagar suas contas. Quando você não faz essas provisões, quando você não tem o dinheiro na hora, quando você não tem o dinheiro separado, você vai gastar e aí você não vai ter. Você não vai ter para anúncio, não vai ter para nada. Entende? Então, esse simples detalhe aqui, ó, uma coisa simples, talvez você já ouviu algo do tipo, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque num momento de dificuldade, num momento de baixa, você tem uma reserva. Num momento de alta, você está formando essa gordura. Isso aqui é uma coisa natural. O corpo do ser humano, quando você se alimenta, ele forma gordura. Gordura é uma reserva energética. Para um dia que você for fazer passar fome, digamos assim, um dia que você for comer menos, né? O ser humano ele foi feito para, lembra nas idades passadas que as pessoas tinham que andar caminhadas gigantes? O ser humano foi feito para aguentar pressão. Então a gordura ela serve para isso. Serve para você aguentar uma doença. Muitas vezes quando você está doente você tem que parar de comer. O corpo faz você parar de comer para ele se purificar. E aí você vai se alimentando da própria gordura.
Então, o corpo do ser humano faz isso. É um processo natural. Você também precisa fazer a gordura da tua empresa. Então, antes de qualquer coisa, receber um dinheiro, você precisa fazer a provisão. Porque aí não vai faltar combustível. O que é o combustível? É o anúncio. Não vai faltar dinheiro para reserva. E eventualmente você pode pôr uma parte de investimento. Afinal, você trabalha com rede social, você precisa comprar roupa, você precisa pintar o lugar, você precisa trabalhar com a sua imagem. Então você pode separar uma parte também. Eu, Humberto, gosto de fazer essas 3 provisões direto na fonte na empresa. Depois na minha conta pessoal, o do meu salário, eu tenho outras provisões. Mas o que eu faço? Reserva. Eu separo uma parte de reserva. Eu reservo uma parte de impostos. Já deixo separado. Reservo uma parte de anúncios. E uma quarta parte, agora que eu lembrei. Uma parte de branding e posicionamento. Então são 4 partes. Recebeu, chega no final do dia, eu faço essas 4 separações. Depois o que sobra, eu uso. Porque querendo ou não, você vai pagar o imposto do mesmo jeito. Você vai pagar o anúncio do mesmo jeito. Você vai comprar as coisas de branding do mesmo jeito. Você vai fazer anúncio do mesmo jeito. A diferença é que você já separa logo de cara. Separou. Aí fica muito mais fácil de você conseguir enxergar o que você vai fazer. Fica muito mais fácil de você não gastar o dinheiro que você não deveria gastar. Fica muito mais fácil de você não bater ansiedade, de você não ficar perdida. O grande erro das pessoas, o maior erro de todos, é na hora do orçamento, você tem o valor, aí você vai lá e gasta mais do que você pode. Mais do que você poderia. Mas você tem dinheiro, você fala, mas eu tenho dinheiro, não gastei mais do que eu posso. Gastou. Porque você não fez as provisões, você não separou. E aí você tirou dinheiro de coisas que eram para administrar. As pessoas erram muito comprando coisas à vista, muitas vezes drenando todo o caixa delas. Qual que é o segredo do empreendedorismo? O empreendedorismo, o empreendedor, ele é como se fosse um chefe de cozinha. Ele vai colocando tempero, colocando pitadas, ele vai administrando recursos. Você é uma administradora de recursos. Então você não pode pegar, por exemplo, recebi, aí você está desesperada para pagar uma conta, você vai lá e paga essa conta e fica sem dinheiro. Você não pode fazer isso, senão você não cresce. Ah, mas Humberto, eu não aguento ficar devendo. Eu fico sem dormir. Então você vai ter que aprender a cuidar disso. Você vai aprender a cuidar disso. Porque se você fica ansiosa ao ponto de ficar maluca, e quando você recebe, você paga, tira todo o dinheiro da sua mão e paga tudo que tem que pagar à vista ou compra coisas à vista e não sobra nada, você vai ter um sério problema de crescimento. Porque o empreendedorismo é administrar recursos. Você precisa colocar recursos onde tem que colocar. Vamos colocar um exemplo claro aqui. Imagina um motorista de Uber que está desesperado com as contas de casa, recebe um dinheiro, vai lá e pá, paga as contas e esquece de pôr combustível. Ou não põe combustível porque não pôs mesmo. Não troca o óleo do carro. O que vai acontecer? O motor vai zoar, o carro não vai nem andar por causa de combustível, vai dar problema. Então é um exemplo muito claro aqui. Você é uma administradora de recursos, você não pode deixar faltar recursos em determinados lugares. E um deles é uma reserva, pode ser uma pequena reserva, mas é importante você ter uma pequena gordura. Porque no dia que você precisar, no dia que o fornecedor falhar, no dia que alguma coisa acontecer, você tem um valor ali para mexer. Você não fica na mão. E as outras provisões fazem com que a sua empresa continue crescendo, tá? Então, essa é a melhor mentalidade de todas. É você tirar na fonte. É isso que você tem que fazer. Tudo que é variável, você tira na fonte. O que é variável? São aquelas coisas que vão aumentar conforme você aumenta o faturamento. Então, o anúncio, ele é variável. O imposto, ele é variável. A reserva é variável. Se você está faturando muito, a porcentagem faz com que esse valor cresça. É sempre uma porcentagem, o variável, tá? Então a mensagem de hoje é essa: faça provisões. Faça provisões tanto de investimentos quanto de reserva. Porque senão, muito provavelmente, porque isso aqui é a realidade de 95, 99% dos empreendedores, é gastar
dinheiros que deveriam estar sendo administrados. Você tem que gerir recursos, colocar um pouco de recurso em cada lugar para a máquina continuar funcionando. Às vezes a sua máquina para, às vezes a sua máquina não é tão eficiente por causa disso. Porque você não administra recursos, você não aloca recursos da maneira que deveria. Você pega um dinheiro na tua mão, fica desesperada com as contas que está devendo e põe tudo lá. Aí a máquina fica defeituosa e não faz mais dinheiro. Tá? Então aqui está uma grande mensagem para você. Não só para evitar apagões, mas para você ter mais eficiência de crescimento na sua empresa. Se falta recurso, se a máquina está deficiente, não funciona. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Se você é nova aqui, todas essas lives ficam salvas no Spotify. É só você abrir o meu perfil, tem um destaque escrito podcast. Você clica lá, vai treinar na academia, vai andar de ônibus, vai dirigir, enfim, vai lavar louça. Lavar louça é muito legal. Bota o fone, sempre tem uma mensagem que vai te engrandecer. O objetivo dessas lives, desde novembro do ano passado, é tornar 2025 o melhor ano das nossas vidas. E é isso que a gente está fazendo, um tijolinho de cada vez, um passo de cada vez. Então vai lá no Spotify e assiste. Como de costume, vamos fazer a nossa conexão, a nossa oração de hoje. Quero que você encoste na sua cadeira, coloque os 2 pés no chão e respira fundo comigo 3 vezes, pensando somente no presente, no agora. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa live. Muito obrigado pelas pessoas ao vivo, pelas pessoas que vão ver essa gravação. Muito obrigado por cuidar de nós. Que cada um aqui tenha uma mentalidade de fazer provisões, de separar, de tirar na fonte e alocar bem recursos. Que o Senhor nos traga sabedoria e discernimento para alocarmos recursos, para fazermos a máquina funcionar, para fazermos o nosso propósito aqui na Terra funcionar bem. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, eu sou um administrador ou uma administradora de riquezas. E 2025 é o meu melhor ano. Repete isso todo santo dia. Você é uma administradora de riqueza. Você precisa administrar riqueza e você tem que ter sabedoria para alocar recursos. Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus. Amanhã, 5h22 da manhã, horário de Brasília, estaremos aqui de novo. Tamo junto. Tchau, tchau.